somente crer. Amado Deus, Pai Celestial, nós chegamos até o seu trono com liberdade de filhos para falar contigo, para agradecer ao Senhor pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, pela graça do Senhor que tem nos sustentado, nos chamou até aqui, Pai, e nos levará até o final. Receba, Deus, a adoração da Tua igreja. Receba, Deus, o amém. Receba, Senhor, o levantar de mãos, cada gesto que fazemos para a Tua glória, que o Senhor receba perante os céus, Pai. E agora, Senhor, quando a palavra estará sendo trazida, nós rogamos que o Senhor tome a plataforma e fale conosco, fale de forma que todos nós entendam, Pai. E assim que enquanto a palavra estiver sendo pregada, possa haver curas, libertação, arrependimentos, conversões, que a Tua palavra faça a obra, Pai. É o que pedimos por nós e por aqueles também que estão acompanhando ou irão ainda assistir a esta pregação. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Cobre-nos com Teu sangue e Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Levítico. Levítico capítulo 16, versos 5 ao verso 10. Levítico 16, versículo 5 até o versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e 1 carneiro para holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Vamos poder nos assentar, irmãos, que Deus assim abençoe sua palavra. Eu quero nesta noite falar sobre um tema intitulado Perdoados ou condenados por representação. Perdoados por representação ou então condenados por representação. Nós lemos aqui sobre os bodes que eram oferecidos. Um era oferecido em sacrifício e o outro era o bode emissário. O sacerdote oferecia o bode que era para sacrifício, o matava pelos pecados de Israel. E o bode emissário ficava vivo, aonde então era jogado sobre ele as culpas de Israel, os pecados de Israel. E após ser transferido as culpas para o bode emissário,
aquele bode era chutado, era espantado para o deserto, e eles entravam deserto adentro, se perdia, e lá ele morria. Aquilo era um tipo perfeito dos nossos pecados que são jogados no mar do esquecimento para nunca mais ser encontrados. Então nós vemos que nesse tema, perdoados ou condenados por representação, primeiramente quero meditar com os irmãos sobre como nós somos pecadores, mesmo antes de cometer um pecado. Você sabe que uma criança, mesmo ela não cometendo pecado, ela necessita do sangue de Cristo para ser salva. Porque já nasce casada com a natureza do pecado. A natureza do pecado já a criança herda ao nascer. Aí nós vemos que a religião católica batiza as crianças, porque eles dizem que em razão do pecado original. Mas lembre-se que batismo é somente para arrependimento, é para aqueles que se arrependem. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados. Uma criança não tem consciência para se arrepender. Por isso ela não deve ser batizada. Alguém diz: mas se ela morrer antes de chegar à fase adulta e decidir pelo batismo, se ela morrer, ela é salva, em razão do sangue de Cristo, que ali na cruz pagou preço por todos. A pessoa só passa a ser devedor quando ela tem consciência do pecado e não se arrepende e não toma uma decisão. Mas lembre-se que todos, como diz o salmista Davi, ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu nasci através da via pecaminosa. Por isso que Jesus, em São João capítulo 3, quando Nicodemos vem ter com ele à noite e fala para Jesus: bom mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, pois ninguém faria essas obras se Deus não estivesse com ele. Jesus vai direto ao ponto e diz: Nicodemos, se tu não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Por que nascer de novo? E Nicodemos pensou que era o nascimento natural, disse: como pode alguém, sendo velho, voltar e entrar no ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus disse: estranho que você, Nicodemos, sendo um líder em Israel, não sabe dessas coisas? Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Por quê? Porque pelo nascimento natural, a gente veio já condenado. E Deus não pode habitar com o pecado. Por isso, o batismo do Espírito Santo, ele vem sobre a vida do crente depois que o crente tem o novo nascimento. E o que é esse novo nascimento? É um nascimento espiritual. Depois que ela é justificada no batismo, quando ela se arrepende dos pecados e é batizada, ela é justificada do passado, das coisas erradas. Mas a natureza que fazia a pessoa pecar, fazia mentir, fazia cobiçar, fazia adulterar, seja o que for, a natureza continua dentro daquele homem ou daquela mulher. Aí ele tem que prosseguir buscando a Deus, se alimentando da palavra, para que essa natureza que
gerava o pecado, morra. Caso contrário, mais tarde, aquele crente que foi perdoado dos seus pecados através do batismo, ele volta a cometer as mesmas impiedades, porque a natureza que estava ali, ela brota outra vez. Mas quando a pessoa, ela realmente não para no batismo, ela continua buscando a Deus em oração, servindo a Deus, lendo as Escrituras, jejuando, consagrando-se, então aquela natureza morre. Aí abre espaço para uma nova natureza. Essa nova natureza ainda não é o Espírito Santo, mas é uma nova natureza nossa, porque a velha natureza era vinculada ao pecado. Morrendo aquela velha natureza, nasce uma nova natureza em nós. E aí então nós estamos prontos para que o Espírito Santo venha nos batizar. Que é fazer o quê? Morada dentro desta nova natureza, selando o crente. Então o batismo do Espírito Santo vai muito além do que alguns pensam, porque para algumas pessoas, ser batizada com o Espírito Santo se eu sentir um arrepio, fui batizado com o Espírito Santo, ou se eu falei em línguas estranhas, eu fui batizado com o Espírito Santo. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que, ele diz, eu darei do meu Espírito para aqueles que me obedecem. Agora os dons. Salmo 68, verso 18. Ele diz, os dons são dados até aos rebeldes. Uma pessoa pode ter o dom de línguas e ser um rebelde. Quantas vezes vê pessoas que têm dons, falam em línguas e tudo, e depois você descobre coisas absurdas da vida daquela pessoa que não condiz com a vida de alguém que tenha o Espírito Santo. Então não vamos confundir os dons com o dom. A Bíblia fala de uma maneira bem clara e distintiva entre dons e o dom. Quando Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele não fala os dons, o dom. Esse é o próprio Deus, a vida de Deus vindo morar dentro do homem. Mas os dons são dados até aos rebeldes. São Mateus capítulo 7, você vai ver a Bíblia dizendo que naquele dia muitos vão chegar e dizer, Senhor, em teu nome fizemos prodígios, fizemos maravilhas. Vamos dizer, curamos enfermos, expulsamos demônios, falamos em línguas estranhas. E Jesus dirá o quê? Apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade, porque em verdade vos digo que não vos conheço. Mas se eles expulsavam o demônio em nome de Jesus, falavam em línguas, profetizavam, e como que Jesus vai dizer não vos conheço? Ele está dizendo, eu não vos conheço como um filho. Eu não vos conheço como alguém que eu habitei, que eu morei. Então, veja, é necessário realmente a pessoa ir mais. Agora, os dons são de Deus? Claro que são. Se nós rejeitar os dons, estamos rejeitando parte das Escrituras. Mas não podemos ficar somente nos dons. Temos que ir adiante, até receber o doador dos dons. Você vai ver um tipo perfeito, porque os acontecimentos do Velho Testamento são tipos. Um tipo perfeito dos dons e o dom, você vê em Rebeca. Quando Eliezer foi buscar uma esposa para o filho do seu senhor, para o filho de Abraão, Isaque, e ele chegou lá e orou a Deus, disse, Senhor, eu vou chegar diante do poço e aquela donzela que eu pedir, dá-me de beber, e ela disser, eu não vou dar somente a ti, mas também a teus camelos. Veja, ele queria um sinal, irmãos, que realmente
ele tivesse certeza que foi Deus, porque um camelo bebe entre 100 a 200 litros d'água. E eram vários camelos, ela teria que tirar, quem sabe, 1000 litros d'água. E não era ligando torneira, irmãos, era soltando o baldinho lá embaixo, puxando. Com tantos homens junto com Eliezer, por que a moça ia se oferecer dar água para os camelos? Só se fosse por algo de Deus. E ele chegou e pediu, e Rebeca disse: eu vou te dar água, mas não só para ti, para os teus camelos também. Eliezer se alegrou. E o que ele fez? Logo contou para ela o que ele veio fazer. Que ele veio buscar uma esposa para o seu senhor Isaque. E ele já abriu o baú e a Bíblia diz, deu-lhe muitos presentes. Coisas preciosas, de ouro, coisas... Primeiro ele deu os presentes. E depois, então foi até a casa dela. E aí Labão, né, o irmão dela, vamos comer. Ficou feliz quando viu tanta riqueza. Já queria ser amigo de Eliezer. Daí ele disse, eu não vou me assentar enquanto eu não obtiver a resposta. Eu vim para buscar uma esposa para o meu senhor. E eu quero saber se ela vai ou não. Ela tinha recebido presentes. Ela poderia dizer assim, olha, eu estou muito feliz, diga para ele que eu fiquei grata pelos presentes, mas eu não vou ir. Ou eu vou pensar. Mas Labão disse, e aí, você vai ou não? Ela disse, eu irei. Ou seja, eu não quero ficar só com os presentes. Eu quero o doador desses presentes. Mas hoje, infelizmente, o mundo chamado cristão, na maioria, eles querem ficar com os presentes de Deus. Com os dons de curar, dons de libertar, dons de maravilhas. Mas quando se trata de compromisso de casamento, não. Como que não? Porque você vê que eles não assumem compromisso com a palavra. Por quê? Para ter os dons não precisa ter compromisso com a palavra. A Bíblia diz isso. Leia em casa, Salmo 68, verso 18. Os dons são dados até aos rebeldes. Para ter dons não precisa compromisso com a palavra, mas para ter o doador dos dons, que é o batismo do Espírito Santo, o próprio Deus, se tornando uma unidade com você, aí precisa um compromisso com a palavra. Não é imposição da igreja, doutrinas da igreja, não. É você saber, eu quero ser de acordo com a natureza de Cristo. A mulher diz, se ele diz que é errado cortar o cabelo, eu não quero contrariar a natureza dele. Eu não quero contrariar. Mas vamos aqui, irmãos. Esse não é o meu tema esta noite. Meu tema é perdoados ou condenados por representação. Então nós falamos que já de nascimento a criança nasce casada com essa natureza. Por quê? Por causa da queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva caiu, toda a humanidade caiu. Os que haveriam de vir futuramente, todos já estavam caídos. Então, condenados por representação em um homem chamado Adão. Já nascemos condenados. E por mais, irmãos, que o homem lutasse para se redimir, para buscar, alcançar a salvação, ele nunca conseguiria resolver a questão do pecado. Nunca. A Bíblia diz, gastaria os seus bens, se esvairiam, e ele não alcançaria a remissão dos pecados. Mesmo os profetas, você vai olhar, não foram perfeitos. Tiveram suas falhas, tiveram seus erros. E Deus, irmãos, Ele exige nada mais, nada menos do que perfeição para ser salvo.
Deus não exige, irmão, uma meia sola, não. Deus exige perfeição. Por isso que o homem não tem condição de alcançar salvação por si próprio. Porque não conseguimos ser perfeitos. Não conseguimos. E a Bíblia diz: sede perfeito como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, quando o homem foi sentenciado, irmão, a ser expulso da presença de Deus, ali também deu a oportunidade para Deus expressar o que estava dentro dele. Coisas que estavam dentro de Deus que nem os anjos sabiam. Como o atributo de Salvador, curador, libertador. A queda permitiu Deus manifestar essas grandezas que estavam dentro dele. Sem a queda, ele não poderia manifestar o atributo de curador, porque não haveria ninguém para ser curado. Ele não poderia manifestar o atributo de libertador, de salvador. Não havia ninguém perdido. Então veja que ali, na mensagem, a crueldade do pecado e o preço que custou, o profeta, ele relata faz aquele drama, né, sobre o pecado e a expulsão de Adão e Eva do jardim. Quando Deus aparece ali, eles se escondem, como vocês sabem. Deus os encontra e mata, e eles vêm vestidos com folhas de figueiras. Mas Deus, aquela vestimenta, Deus não aceitou. Isso já era um tipo que as pessoas tentariam fabricar para si religiões como folhas de figueira, como coberturas próprias. Mas Deus não aceitará, assim como não aceitou no caso de Adão e Eva. Deus então matou o cordeiro ali no jardim, tirou a pele, vestiu Adão e Eva, e agora, depois deles vestidos, Deus os expulsou do jardim. Porque eles não poderiam ficar na presença de Deus. E o profeta, ele relata ali aquela cena. Adão com seus braços fortes nos ombros de Eva, caminhando, saindo para fora do jardim. E aquelas peles frescas de animal que Deus tinha matado para cobrir, fazer vestimentas para eles, aquelas peles batendo em suas pernas, e o sangue fresco ainda daquele cordeiro, escorrendo pelas pernas de Adão, pelas pernas de Eva. E eles foram se afastando da presença de Deus. Mas Deus, ao ver aquilo, irmãos, Ele não suportou. E Ele soletrou a palavra amor. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, a queda de Adão fez com que toda a humanidade fosse condenada por representação a ele. Mas nós vemos que vem Cristo, o nosso sumo sacerdote, Deus feito carne, e assume o pecado da humanidade. Assume o pecado de Adão, de Eva e de toda a humanidade. E veja que, por que ele chora e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque do Getsêmani até o Calvário, Jesus caminhou sozinho. A glória do Pai que estava sobre ele se afastou. Por quê? Porque Deus não pode habitar com o pecado. Você diz, mas Jesus não era Deus? Sim, era Deus, mas ali ele estava na forma de carne. Quando ele chorava, era Jeová chorando. Quando ele dizia para a tempestade, era Deus falando. Por isso que muitos não entendem e fazem uma trindade como o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Isso é paganismo. Toda religião que crê em mais do que um Deus é paganismo. A Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, que é o único Deus. E ele diz: e fora de mim não há Salvador. Há um só Deus. Mas e Jesus é o quê? Jesus é o corpo onde Deus se fez carne para pagar pelos nossos pecados. Mas se Ele é o corpo, se Jesus... Então por quê? Se Ele é o próprio Deus, por que Ele orava ao Pai? Porque nós vemos que Deus, para redimir nossos pecados, teve que criar não só um corpo para Ele habitar, mas também uma natureza humana para ser tentado. Porque Deus não podia ser tentado como divino. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém e de ninguém Ele é tentado. O diabo não podia tentar Deus. Mas Deus, para vencer no meu lugar, Ele precisava ser tentado em meu lugar e vencer em meu lugar. Então, para isso, Ele fez o quê? Um corpo para Ele habitar e uma natureza humana para Ele ser tentado. Quando Ele dizia, Deus meu, era a natureza humana falando. Vocês veem isso quando Ele chega no túmulo de Lázaro. A parte humana chorava. Mas de repente Ele para, firma o seu corpo e diz: Lázaro, sai para fora. Ali já era a parte divina falando. Tomé disse, quando Jesus ressuscitou, ele disse: eu não posso crer que Ele ressuscitou. Eu só creio se eu puder colocar o dedo nas feridas dele. Jesus apareceu para ele e disse: ó Tomé, em outras palavras, seu incrédulo, venha, põe as mãos aqui. Veja que espírito não tem corpo, espírito não pode comer. E ele pediu para os discípulos e comeu. E Tomé, quando olhou e tocou ali, Tomé fez o quê? Se ajoelhou e disse: Senhor meu e Deus meu. E ele era ensinado que só podia adorar a Deus. Então por que ele adorou? Porque ele sabia que ali era Deus em carne. Deus em carne para nos redimir. Quando Filipe, São João 14, diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Porque Jesus às vezes estava conversando na primeira pessoa, de repente ele estava conversando e ele já, convém a mim fazer a vontade do meu Pai. E surgiu uma dúvida, e Filipe pensou: olha, tem ele e tem outro. Em São João 14, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus olhou e disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede então, pelo menos por causa das mesmas obras. Então ali, irmãos, estava Deus feito carne. Mas essa glória, como eu disse, as duas naturezas ali. A natureza humana, que Deus mesmo gerou para si mesmo, para que ele fosse tentado, e a natureza divina. Mas no Getsemane, aquela natureza divina se ausentou dele. Por quê? Porque o pecado não só de Adão, não só das pessoas existentes até aqueles dias, o pecado de toda a humanidade veio sobre ele. Aquilo foi tão terrível, irmãos, que ele suou sangue. E eu vi um médico, um cirurgião, fazer uma descrição clínica sobre a morte de Jesus. E provar cientificamente por que Jesus suou sangue. E ele diz: é possível suar sangue,
Mas para isso a pessoa tem que estar tremendamente assustada, com muito medo e com muito terror. E isso, disse o médico, causa uma hemorragia nas veias capilares, nas finíssimas veias capilares. E como aquelas veias se estouram por causa dessa tensão terrível, se mistura o sangue com o suor. Veja o que Jesus passou, irmãos, quando ele sentiu o pecado da humanidade sobre ele. Aquilo foi terrível, mas ele caminhou, irmãos, até o Calvário. Passos firmes. E quando ele chega ali, irmãos, ele não podia, pense comigo aqui, ele não podia morrer, irmãos, como um homem comum morre. Porque ele tinha que sofrer até que o último centavo do pecado fosse pago. Ele foi preso na quinta-feira, espancado, era frio, e ele ficou até na sexta-feira, à tarde. Quantas surras ele levou? Mas ele não podia morrer. E mais, não podia também desmaiar. Porque ele tinha que sofrer cada pressão do pecado sobre ele. E veja que quando ele chega ali na cruz, o médico explica. Ele foi pregado, suas mãos, e aqui temos nervos que passam pelo nosso peito, e esses nervos então, com o peso de Jesus, o prego esticava os nervos. Eu pergunto aqui, alguém teve alguma distensão muscular alguma vez? Levante a mão. Você sabe o quanto dói, não é? Uma pequena distensão. Agora imagina os nervos sendo deslocados, irmão, pela pressão do peso de Jesus em contato com os pregos. E quando isso acontecia, esse médico disse, esses nervos esticados como cordas de violão pressionavam os pulmões de Jesus. E ele começava a ficar azul. Quando ele já estava para morrer asfixiado, o que ele fazia? Fazia força sobre os pregos dos pés, aliviando os pregos das mãos, para aliviar a pressão sobre os seus pulmões, para encher os pulmões de ar e dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando lhe ofereceram vinagre, irmãos, quando lhe ofereceram o fel com vinagre, era algo que eles faziam, segundo a história, para ter um pouco de humanidade no sofrimento de alguém que morria em sacrifício de cruz. Porque ao cheirar aquilo, causava um certo desmaio na pessoa. Mas veja que a Bíblia diz que Jesus recusou. Causava uma certa anestesia. E ele não podia ser anestesiado. Ele tinha que sofrer cada pontada de dor por mim, por você, por todos. E quando então o último centavo foi pago, ele fez pressão sobre os pregos dos pés pela última vez, para aliviar os pregos das mãos, para encher os pulmões de ar, para dizer, Pai, está tudo consumado. E então ele se soltou outra vez, para então partir. Naquele momento, irmãos, o meu pecado foi pago. O seu foi pago. O pecado do pior pecador foi pago. Não existe pecado, irmãos, que o sangue quase perdoa. Ele perdoa a todos. E veja que ele, como lemos em Levítico,
ele foi representado nos 2 bodes de Levítico. Você pode dizer, mas como? Jesus era o cordeiro, como que um bode podia representar? É que o sacrifício dos bodes era o sacrifício que representava o pecado, e ele se fez pecado por nós. Então ele se tornou o bode em nosso lugar, quando ele assumiu a carga de pecados de cada um de nós. E ele ali foi representado nos 2 bodes. No bode do sacrifício, como ele foi morto ali, os pecados sobre ele, então os pecados foram crucificados. E no bode expiatório, que era aquele que o sacerdote transferia o pecado dos judeus e o levava para o deserto. Ele assumiu também o lugar desse bode emissário e tomou os pecados de todos nós. E pensa você que ele terminou o trabalho da redenção quando ele expirou na cruz? Não, ele precisava agora fazer o trabalho do bode expiatório. O que o bode expiatório fazia? Levava os pecados para o deserto, e ele precisava levar os nossos pecados de volta à origem. E então ele toma os nossos pecados e desce até as profundezas do inferno. E lá ele descarrega sobre o autor dos pecados, Satanás. Ali eu fui redimido. Ali eu fui aperfeiçoado. Por isso, quando Paulo escreve as suas cartas, ele escreve aos santos. Por quê? Porque somos santos. Sim, santos, sem mancha nenhuma. Como eu disse, ele exige nada menos do que perfeição. Ele exige santidade. E o Calvário nos faz ser perfeito. Não é você, irmã, você, irmão, que vai fazer por onde merecer a perfeição. Se você tentar, você vai entrar em depressão, você não consegue. Mas você vai sentir perfeito quando você diz: eu aceito, Senhor, o teu sacrifício no meu lugar. Eu aceito, Senhor, a morte, o sofrimento, o preço que foi pago. Então veja, o homem não podia ser só perdoado, irmãos. Ele precisava, além de ser perdoado, ele tinha que ser divorciado de seus pecados. E isso Cristo fez no papel do bode emissário. Ele perdoou através da sua morte, mas agora ele divorcia nós dos pecados no processo do bode emissário, tomando os pecados e indo às profundezas do inferno, levando para longe. O irmão Green conta um caso de uma moça muito espiritual, muito dedicada, um espírito muito bom. E o irmão Branham, conversando com ela, se simpatizou ao ver a fidelidade daquela jovem. E ele disse para aquela moça: você poderia ser a esposa de um pastor. E a moça olhou e disse: irmão Branham, eu cometi coisas horríveis. Eu não sou digna de ser esposa de um pastor. O irmão Branham ficou quieto. E depois o irmão Green, curioso, sabia que o irmão Branham era profeta e podia ver as coisas, chegou e disse: irmão Branham, o que aquela moça cometeu de tão horrível que não é digna de ser esposa de um pastor? O irmão Branham disse assim: irmão Pierre Green, eu não sei. Porque quando Deus perdoa, nem mesmo um profeta consegue ver. Aleluias! Então por que você vai deixar o diabo te acusar se você já pediu perdão? Ah, mas será que Deus perdoou? Você está menosprezando o Calvário? Se fosse contra ti o erro, você perdoaria? Fosse um filho seu, você diz: ó, sim, então você é mais justo que de Deus? Você tem que crer. Você tem que crer. Então nós fomos, irmãos, divorciados de nossos pecados. E por que eu dei o tema condenados por representação? Porque Adão
pecou e pelo pecado dele somos condenados. Mas quando aceitamos o perdão em Cristo, somos justificados também. Se por um homem entrou o pecado na terra, por um entrou a perfeição. Agora, compete você aceitar o preço que foi pago. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas o irmão Branham diz assim, numa mensagem: Deus não te condena por você ser um pecador. Deus não te condena por você fumar, adulterar. Deus te condena por você não aceitar o perdão. Porque pecador é a natureza. Deus sabe que você peca porque é a tua natureza. As pessoas serão condenadas no juízo final, não porque foram pecadoras, mas porque rejeitaram o caminho provido para serem livres do pecado. Eu vou ler aqui uma história, irmãos, para vocês. Quem quiser depois pesquisar em casa, para você conhecer melhor. É a história de um sargento gaúcho, chamado Silvio Delmar Hollenbach. Alguém já conhece essa história? Silvio Delmar Hollenbach. Ele é tido como um herói. Tido não, foi um herói. Há colégios que levam o nome dele, ruas, praças. Olha o que diz: o sargento gaúcho Silvio Delmar Hollenbach mereceu as glórias destinadas aos heróis da gema. Virou nome de colégio, de rua, de auditório, de zoológico e de praça. Por ter morrido para salvar um menino que ia ser devorado por ariranhas. Incrustou um dos mais pungentes capítulos no livro de ouro da coragem. O menino caiu em um poço onde tinha ariranhas. E as ariranhas iam devorar o menino. E ele saltou ali dentro, salvou a criança, mas foi dilacerado por aquelas ariranhas e morreu no hospital por infecção. Aí diz assim, o segundo parágrafo da história: mas perdura um esquecimento, e a gratidão pode ser mais preciosa que o bronze dos monumentos. Ou seja, há colégios que levam o nome dele, ruas, praças, placas de bronze com monumentos ao heroísmo desse homem. Mas o escritor diz assim: a gratidão pode ser mais preciosa que bronze dos monumentos. Passado 33 anos, o garoto resgatado das mandíbulas das ariranhas, Adilson Florencio da Costa, jamais procurou a viúva ou os 4 filhos do seu anjo da guarda. Nunca bateu a porta deles, nunca telefonou, nunca enviou sequer um cartão de Feliz Natal. Além disso, você acha que já é triste para a família isso? O pior é que esse menino se tornou um bandido. E ali na internet está a história do sargento que salvou ele da morte e do acontecido agora com esse menino homem que se tornou uma pessoa má. E eu copiei e colei aqui os comentários das pessoas que leram a história, para nós meditar e fazer um paralelo com o tipo de comentário que às vezes nós merecemos também, pela nossa ingratidão. Um comentou assim: nunca houve sequer um obrigado à família do homem que salvou sua vida quando criança. É este, desde pequeno, que mostrou o seu caráter. Não me surpreenda com o que se tornou. Outro comentou assim: este ladrão canalha merece morrer.
Já foi dado a ele uma chance quando foi salvo. Agora eu pergunto para as mesmas pessoas que estão escrevendo isso para esse menino que agora se tornou um adulto criminoso. Eles dizem, ele merece morrer, porque ele foi salvo da morte por esse homem e não deu valor a essa chance. E eu pergunto a eles, vocês deram valor àquele que desceu do céu? O sargento Delmar pulou dentro de um fosso, cheio de ariranhas, para salvar o menino. E Deus pulou dentro desse inferno chamado terra, sofrer todo tipo de humilhação. E foi moído na cruz para salvar todos. Outro escreveu, por que Deus permitiu, olha só, por que Deus permitiu que uma pessoa honesta morresse para salvar um corrupto? Deus sabia em que aquela criança se tornaria. Isso é o que eles pensam do rapaz. Mas o que Deus pensa também da humanidade? Outro escreveu, o militar foi um herói, salvando o adolescente sem pensar na sua própria vida e na sua família. Entretanto, o salvado, que teve uma segunda chance, não soube aproveitá-la com dignidade. Que pena. Quando eu li isso, irmão, eu vi um quadro tão perfeito com a situação do mundo. Aqui ele diz, o militar foi um herói. Nós podemos colocar, Jesus foi um herói ao vir e salvar nós das mandíbulas do diabo. Mas eles dizem, entretanto, o salvado que teve a segunda chance não soube aproveitá-la com dignidade. Será que alguém aqui esta noite não tem aproveitado com dignidade o salvamento que Deus te fez? Insiste a viver pecando, insiste a viver achando que os prazeres do mundo é melhor. O outro escreveu, morreu um herói e sobreviveu um bandido. Era melhor voltar o tempo e deixar o menino morrer a dentadas. Olha a raiva que as pessoas estão aqui. E será? O outro escreveu, deu sua vida para salvar alguém que seria mais tarde um nefasto, que lesaria muitas pessoas e que faz parte de um grupo de pessoas que não se importa com ética. Não sente compaixão pelas vítimas e que faz parte de uma família que não sentiu gratidão pelo ato heróico. Eu li isso porque, irmãos, para nós meditarmos. As pessoas são rápidas para julgar. Julgar a vida desse homem que foi salvo quando menino. Porque, na verdade, pela história, esse homem não soube aproveitar. Foi livre da morte, mas achou melhor a vida fácil, lesar as pessoas e ser ingrato. Nunca deu um muito obrigado para a família. Mas eu pergunto, e nós, irmãos? Você pode dizer, não, eu tenho aceitado a Jesus, graças a Deus. Mas será que temos sido gratos realmente à altura que Ele merece? Porque quando, irmãos, a pessoa, diante da tentação, cede ao pecado, ela está batendo na cara de Jesus. Ela está desprezando. Porque não pecar quando não tem oportunidade é uma coisa. Mas quando tem oportunidade, aí é que você mostra verdadeiramente o quanto você está comprometido com Cristo. Tu tens a oportunidade, mas você diz, não, eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com a palavra. Não,
Não, eu tenho, nem que eu tenha prejuízo, nem que eu perca esse emprego. José perdeu, irmãos, um lugar de honra, mas rejeitou a mulher de Potifar. Foi cair lá na cadeia, mas ele manteve o seu compromisso, a honra que ele tinha para com seu Deus. E eu quero terminar essa noite dizendo, irmãos, que você ore a Deus e diga: Senhor, nunca permita que eu venha trair a tua santidade, trair o teu amor. Nunca. Você sabe que nós temos o livre-arbítrio, mas eu oro muitas vezes e digo: Senhor, tu tens me dado o livre-arbítrio, e eu sei que eu tenho o direito de decidir. Mas se eu tenho direito de decidir, então, diante desse direito, eu estou decidindo que se eu for dar um passo contrário à tua vontade, o Senhor pode me contrariar. Então, que cada um de nós, irmãos, possamos realmente valorizar o que Ele fez para que nós fôssemos livres. Ninguém será salvo, irmãos, por obras. Ninguém será salvo por força, capacidade própria. Não, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Mesmo alguém que tenha feito muitas e muitas coisas para Deus, você é salvo pela mesma graça que o outro. O irmão Branham disse assim: eu não sou melhor do que um bêbado que aceitou a Cristo há 5 minutos atrás. Não. É a graça, irmãos, e ela nos coloca todos no mesmo nível. Nível de honra. Por isso, vamos ser fiel. Vamos ser grato a Deus. Lembrando, alguém criticou sobre ele colocar a cruz, né, na igreja. Ele disse: me disseram que a cruz é o símbolo do catolicismo. Ele disse: nunca, a cruz nunca foi símbolo do catolicismo. A cruz é o símbolo do cristianismo. O símbolo do catolicismo é as imagens. E ele diz: eu tenho uma cruz no meu carro. E eu carrego ela para que quando eu estou andando na rua, veja algo ali errado, uma mulher mal vestida, eu olho para a cruz e lembro do que Ele fez por mim. Então, irmãos, que você possa olhar para a cruz, olhar por fé, olhar para o Calvário, para o que Ele fez por você e ser grato a Deus. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus. Feche seus olhos nesse momento. Cada um olhe para dentro de si. Olhe para dentro de você. Deus o amou. E o amor de Deus é tão grande para contigo. Se houvesse só você de pecador no mundo, pense você agora. Se houvesse só você de pecador, Deus faria todo o processo que fez, desceria dos céus, se encarnaria em um corpo e pagaria pelos teus pecados. Ele tem te amado. Agora, o que você tem feito com tudo isso? Você tem retribuído a Deus com gratidão? Lembre que idolatria é pecado, mas idolatria não é só adorar imagens.
Ídolo é tudo que se coloca entre uma pessoa e Deus. Mesmo você que está em casa, poderia estar aqui, mas não veio. Você está colocando entre você e Deus o bem-estar familiar. Precioso Deus e eterno Pai, grande preço pagaste por nós. Fomos redimidos, Pai. Éramos condenados por representação, mas fomos salvos por representação, aperfeiçoados. Somos perfeitos por representação em Cristo Jesus. Permita, Deus, que a nossa vida, cada dia, Pai, possa ser um brado de aleluia, um brado, Senhor, de louvor a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu oro, Senhor, se há alguém entre nós que tem estado flertando com o mundo, flertando com o pecado, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, estender as suas mãos, que o Senhor possa ajudar, ó Pai, a esse irmão, a essa irmã, para que sejam, ó Deus, fiéis a Ti, fiel à Tua palavra, Senhor. Que ele possa, Senhor, se envergonhar de estar, ó Deus, trocando a Tua presença por coisas desse mundo. Aquilo que só o Senhor vê ali no quarto, na internet. Pai, que cada um possa saber que o Senhor vê todas as coisas e que possamos ter graça, Pai, para trazer o Senhor à cena em nossas vidas e viver, ó Deus, a alegria da nossa salvação. Pai querido, Deus eterno, ó Salvador, Deus poderoso, que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada um, que o Senhor possa redimir, ó Pai, perdoar aqueles que estão em falhas diante de Ti, que eles entendam que o Teu sacrifício, Senhor, é suficiente para perdoar, e como Tu disseste em Tua palavra, o Senhor olharia o resultado do seu trabalho e ficaria satisfeito. Que eles saibam, Senhor, que o Senhor tem prazer quando vê eles chegando e dizendo: me perdoa, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, confirma, Pai, perdoa, batiza com o Espírito Santo. Ó Deus, manifesta o Teu amor, a Tua graça. Ajuda, Pai, que cada um possa, ó Deus, Te amar mais profundamente, viver mais profundamente para Ti, Pai. Conceda isso, nós Te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço, amplia isso em nossos corações, para a Tua glória nós Te rogamos. Amém, Jesus. Ainda em espírito de oração, alguém entre nós que ainda não é um cristão, ou quem sabe você até já foi um cristão, mas está afastado ou afastada. Você ouviu que podemos ser pecadores por representação ou salvos por representação. Mas você não quer estar representado no pecado, mas representado em Cristo, no Calvário. Você não quer levantar a sua mão dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador? Há alguém entre nós? Mesmo você que nasceu num lar cristão, mas ainda não tomou a tua decisão de ser batizado. Alguém, levante sua mão para que Deus saiba. Eu vejo a mão de uma criança ali. Deus fala ao coração das crianças também. Há mais alguém que gostaria de levantar mais uma mão lá atrás? Você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Você pode pensar: o diabo está falando para ti, você não vai dar conta, você não consegue. Nenhum desses que estão aqui dentro conseguem.
É Deus que tem capacitado a cada um. Se há mais alguém, levante sua mão. Pai Celestial, eu oro pelas mãos dessas crianças que levantaram, Pai. O Senhor disse que do coração delas saiu perfeito louvor. Elas entenderam, Pai, que o Senhor morreu para fazê-las livres e elas querem ser representadas por Ti. Que o Senhor conceda no coração delas força e o marco de Cristo, Pai, para sempre viver para Ti. Em nome de Jesus, Pai, olha por toda a igreja, todo o Teu povo e nos desperta para viver uma vida mais perto de Ti, Pai. Não deixa essa pregação ficar somente como mais um culto, mas, Senhor, como lemos a história desse sargento que morreu como um herói para salvar o menino não deu valor e as pessoas julgam e dizem, era melhor que ele mantesse vivo e o menino fosse morto a dentadas. Pai, ó Jesus, esse é o julgamento que as pessoas fazem. E a Bíblia diz, com que formas que você julgar, vocês serão julgados. Assim também eles serão julgados naquele dia, se rejeitarem, ó Deus, a bravura do teu sacrifício em favor deles. Tenha misericórdia, Pai, e ajuda que essa palavra tenha força na vida de cada um. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus.